É, eu gosto de cachaça. Não, mas cachaça é diferente de pinga, cara. Ele era cachacier. Vai. Fala, galera. Bom, hoje a gente vai saber aqui o que é mito e o que é verdade no mundo dos vinhos. E para isso, eu trouxe meu amigo diretamente dos Estados Unidos, John Freitas, sommelier, especialista em vinhos. É isso aí, John. Obrigado. Beleza, tá Valeu aqui, pela cara. presença. Maravilha. Pessoal, ô John, que história que é essa? Você foi muito cedo para os Estados Unidos, né? Claro, ficou muito tempo lá. Tá de férias, a gente tirou ele de férias, né, para trazer com a gente aqui, pra bater esse papo aí. Fala um pouquinho pra gente aí dessa história toda, dessa loucura da tua vida aí. Demais, cara, porque eu saí cedo aqui do Brasil, né, com 20 anos e talvez, por aí, eu gostava, nunca fui de tomar muito, mas também nunca fui cervejeiro, infelizmente pra você, cara. Eu nunca fui cervejeiro, passei a tomar cerveja lá e com o trabalho, eu cheguei nos Estados Unidos, acabei entrando no mundo do restaurante francês, e entrei para CMS, Court of Master Sommelier. E tem um programa de estudos, e eu graduei, tem poucos masters que a gente chama, Master Sommelier, são 150 no máximo no mundo todo, é um teste muito difícil. E eu fui muito felizardo de estudar com esses pessoal, com esses masters, e também fui muito felizardo, eu sempre digo que o vinho não me deu riqueza, assim, dinheiro, sabe, Adriano? Mas me deu, assim, cultura e uma possibilidade enorme de viajar para a Europa, nos países produtores de vinhos mais fantásticos e conversar com os caras que fazem o vinho de verdade, que a gente chama em inglês os winemakers, né? E isso daí que você falou é muito interessante, né? O pessoal vê muito a bebida como assim, é só o prazer da bebida, mas não é, tem uma ciência, tem uma arte por trás disso daí. Como a cerveja, você vai ter uma Pilsner que você espera que ela seja naquele estilo, como tem uma Lager que você espera que vai ser naquele estilo, você vai ter um Chianti da Itália ou um Cabernet do Chile que você espera, no meu caso, como conhecedor, eu espero que ele seja daquele estilo. Então já está gravado na minha mente qual a possibilidade que esse vinho vai me oferecer. Ô John, mas espera aí, a gente veio aqui para falar de vinho, mas a gente veio para beber também, galera. Vamos nessa. O John escolheu pra gente aqui alguns vinhos e a gente vai colocar agora aí para ver a percepção e saber um pouquinho mais do que ele acha dos vinhos. Eu trouxe 3 vinhos aqui, eu escolhi algumas sugestões da região, né, que nós estamos aqui, e baseado, eu vou inclusive apresentá-los aqui, eu trouxe um da Argentina, um branco, é um Chardonnay, um produtor que eu conheço, Neto Centenaire. Eu trouxe o Tarapacá do Chile, é um produtor um pouco mais orgânico, não é tão conhecido quanto o segundo aqui, que é bem popular aqui, que é o Cancelheiro del Diablo, é um Cabernet, os dois. Nós vamos fazer até uma degustação dos dois, a diferença deles, a gente pode comentar um pouco. O ideal no caso dos vinhos, eu vou até colocar esses dois aqui, o ideal é você começar recomendado no mundo do vinho, você começar com mais leve. Nesse caso é o branco, mas tem gente que não gosta do branco, gosta de ir direto pro tinto, tudo bem. Pode fazer o que quiser fazer, mas é o recomendado, você começar de um leve e subir. E a temperatura, o Chardonnay, ele deve ser um branco, ele deve ser mais ou menos assim uns 10 graus, 10, 11 graus. Seria um fresco ali, fresco, bem, isso. Não gelado. Não gelado, exato. O gelado deve ser, inclusive, para mostrar como o vinho ele se mostra muito melhor, é o espumante. Ou o frisante. Eu vou abrir esse vinho aqui, esse é o branco, e durante o processo, inclusive, de abrir... Eu vi você aqui, John, que até comentou com a gente sobre a retirada do lacre, né? Sim. Retirada do lacre. E por que ela é feita aqui mais para baixo, né? Eu vi que normalmente a gente tira ou a borda. Você até desculpa, viu, John? Pessoal, olha o abridor que eu trouxe pro John aqui. Não é um abridor de um sommelier, tá? É um abridor assim, mais de cerveja do nosso aqui, mas é o que a gente tinha. E, ô, John, mas eu te perdoo, cara. Explica pra gente aqui esse processo da abertura aqui, que eu acho muito bacana, só pra gente poder entender um pouquinho. Muito boa pergunta, porque essa é uma pergunta que eu vejo sempre. O que acontece? Você corta aqui em cima... Que é o que o pessoal faz. Normalmente a gente... Maioria, sim. A maioria. Só tampa. Você vai estar correndo o risco de você contaminar o vinho no teu copo. Quando você vai colocar o vinho assim, nós vamos fazer daqui a pouco, inclusive, deixa eu trazer um copo aqui, e eu vou tirar essa rolha. Quando você vai servir o vinho, ele
vai tocar, se você cortar na parte de cima, essa parte de chumbo e de plástico. Então tem uma grande chance que você vai se contaminar enquanto você está tomando esse vinho. Ah, mas qual que é a possibilidade? Cara, a possibilidade é mínima, mas para que arriscar? Além do que, de onde eu vi no mundo do restaurante, fica muito mais elegante você apresentar uma garrafa assim. Realmente. Para o cliente, para a pessoa que vai tomar, e do que você simplesmente cortar tudo como muita gente faz. O que eu não estou dizendo, não estou julgando que é certo, que é errado. O vinho é seu, você faz o que você quiser. Mas se você for servir numa mesa de jantar, olha a elegância. Olha a elegância que fica, ao passo que se você limpar tudo... É o acabamento do serviço. Exatamente, ali, né? É uma questão, vinho é elegância, vinho é relacionado a serviço. E nós vamos experimentar isso aqui. Bom, eu vou aproveitar, não sei se com o branco acontece isso, mas com o tinto eu já vi. Qual que é essa que o pessoal tira assim, você vai servir em algum lugar, ele tira assim, bonitão, ele chega assim, ó. Tá no restaurante, nós estamos falando do restaurante. Isso, aí ele chega e te entrega a rolha. Exato. Qual que é a função disso daí? Assim, porque a gente não entende muito bem, né? Não, eu finjo que sei e tal, faço um ok e vambora. O lance é muito interessante, é muito válido essa pergunta, porque nos restaurantes mais elegantes, assim, nos que a gente chama os Michelin Stars, né? Os restaurantes da Michelin, que tem 3, 4, 5 estrelas, caríssimo, as pessoas geralmente põem a rolha em frente do cliente e deixa lá. Aí eles perguntam, posso tirar? Muita gente cheira, fica sem saber o que fazer com a rolha. Na verdade, você não precisa fazer nada. Porque você cheirar as rolhas, todas elas têm um cheiro muito ruim. Você não precisa cheirar a rolha, nada. Não representa nada, representa o aroma da rolha. Absolutamente nada. No caso, inclusive essa aqui é uma rolha sintética. Tá, não é aquela de cortiça. Não é de cortiça que vem de Portugal. 80% das rolhas atuais, 70% vem de Portugal. Cortiça, Espanha, Itália produz um pouco de rolha, mas 70%, 80% é de Portugal. E essa aqui, então, olha aqui, cheirar não vai resolver nada. Não vai trazer nenhuma referência, nada. Zero com relação ao vinho. O que você deve fazer, eu já vou pegar a tua deixa. Você vai pegar o vinho e servir um pouquinho pra gente aqui. Né? Porque eles colocam às vezes um pouquinho só, né? Um pouquinho só pra você. Eu queria o copo cheio, mas ele coloca só um pouquinho. Bom, vai. Sim, então, vamos lá. Então eles dão pra você o vinho, pra você vai aprovar pra servir pra próxima pessoa. Geralmente, se for no restaurante, você vai servir a moça, desculpe o termo, as senhoras primeiro, as mulheres primeiro. E ele vai no sentido horário, esse é o serviço próprio, vai no sentido horário. E você é o último a ser servido. Sabe por que você é o último a ser servido? Porque você foi o primeiro já tá a degustar, a provar. Então o ideal é você pegar o vinho, dar uma mexidinha nele, se você puder, e segura o copo sempre embaixo. Ah, mas por que segura o copo embaixo? Esse aqui, a perna do copo, é justamente para isso, porque se você segurar em cima, você vai estar aquecendo o copo. Você vê muitas vezes o pessoal se segura assim, né? Você está alterando a temperatura do copo e você vai alterar o sabor do vinho. Ah, mas isso é papo. Não é papo. Porque o vinho, pouca gente entende a percepção. Aqui nós temos um organismo vivo. Ele vivo, ele se altera com a temperatura. Então você vai segurar embaixo, se possível. Não precisa fazer isso como eu estou fazendo. Isso daqui. O que a gente visualiza aqui, né? Então, você visualiza, a ideia principal de você fazer isso é você oxigenar o vinho. Você está fazendo o processo dele respirar, se pode se dizer assim, melhor. Você fazendo assim, ele vai apresentar... Vamos dizer o seguinte, olha aqui. Deixa ele quietinho. Vamos fazer essa experiência fantástica. Deixa ele quietinho. Cheira ele agora. Né? Sem? Pega o aroma dele. Sem embanzar. Agora, você faz isso aqui. Faz isso aí. E o aroma. Ah, tá. Você potencializa ele. Você libera... Viu? Percebeu? Exatamente. Você libera... Essa é a ideia. E a principal coisa, o principal objetivo que você está alcançando nesse caso, quando uma pessoa dá o vinho para você experimentar, para dar o seu ok para ser servido, né? a sua autorização para ser servido, é ver se o vinho está saudável. Ou seja, está com sabores, aromas de fruta, ele não está com aromas de nada estragado, de papel molhado, de São cimento. os off-flavors. A gente na cerveja fica flavor. Exato, você pode falar flavor em inglês, exato. Os off-flavors. Off-flavors, é em inglês, fora dos cheiros normal. Fora. Então, o que é um vinho estragado? Geralmente, um vinho que pega uma rolha mal, ele vai pegar cheiro de... E você vai entender isso, inclusive tem
O Brettanomyces. Ah, sim, sim. Brettanomyces um componente do fermento que sai da cerveja e pega pro vinho. Que azeda. Azeda, exato. Pega aquele gosto de morango azedo. Isso, que legal conversar com um cara de cerveja. Sabia que alguém ia me entender. Então você tem esse componente, se tá com... Inclusive o Brettanomyces, que a gente chama em inglês o Brett, ele não é mal de todo. Inclusive tem cervejas, John, são feitas com Brett. Aqui eu falo Brettanomyces, né? Brettanomyces, aqui, assim, aqui a gente fala Brettanomyces. Não, mas faz sentido. São cervejas que são feitas com Brettanomyces. Exato. Justamente para causar essa sensação azeda. Então você vai fazer o seguinte, você vai cheirar, esse é o correto. Você cheira, coloca de volta, não toma. Ah, não toma. Não. Não toma, aí na hora fala, que serve. Perfeito. Esse é o correto. Todo mundo, inclusive um ponto na minha vida, eu cheirava e dava um golinho. Posso agora? Posso? Por favor, serve. Só que o certo, o correto é isso, ó. Põe de volta. Perfeito. Toma. Aí você vai tomar o primeiro gole fazendo um brinde. Um brinde. Inclusive, esse legal. é o correto. Então esse é o ponto. Queria saber agora o seguinte, você apresentou os vinhos pra gente aqui, a gente começou pelo mais leve, né? Uma orientação de degustação. E agora a gente vai partir para os tintos aqui, para entender um pouquinho dessa complexidade desse tipo de uva também. Então essa aqui, olha que legal, essa aqui é uma rolha de árvore realmente. Essa é uma rolha de verdade. Essa então vai ser a tradicional. Você vai ver, voltando a falar do assunto lá comparado com o cheiro, você vai ver que o cheiro é horrível. Se quiser cheirar, mas como... E muita gente dando aquela... Não quer dizer nada. Não quer dizer nada, Porque né? se a rolha... Se você cheirar a rolha, você não toma Se o vinho está estragado ou não quer dizer com a rolha. Não mostra aqui. Não quer dizer nada, né? Aí, então eu vou abrir e nós vamos fazer uma comparaçãozinha, até teve um motivo que eu trouxe. São duas uvas. Sim. Mas são duas vinícolas diferentes. São duas vinícolas diferentes. São duas uvas similares, né? Que é o caso da Cabernet, com duas safras diferentes, 2020 e 2021, se eu não me engano. E esse é um produtor mais, vamos dizer assim, mais massificado. Ele produção em massa, pode dizer, né? Mas eles têm um bom currículo, eles têm uma boa história. E eu não creio que eles adicionam muito coisas que eu não devia adicionar nesse vinho. O Tarapacá, que eu conheço bem nos Estados Unidos, também como eu conheço esse, o Tarapacá também é do Chile, ele está na região do Vale Central, é a região do Vale Central do Chile, e, inclusive o Maipo, que não é muito longe de Santiago, para quem já teve o prazer de ir no Chile, o Maipo Valley é bem do lado de fora de Santiago, lá produz bastante Cabernets, e esses dois eu quero crer que são da mesma região. Então vai ser legal, uma coisa que a gente pode fazer é comparar os dois também, que a gente fala assim, a comparação lado a lado, né? Então olha aqui, do lado direito eu tenho o Tarapacá, o seu lado direito. Certo, o Tarapacá. E agora eu tenho o Casillero del Diablo, é o casebre do diabo. Nós vamos ter aqui do lado esquerdo. Vou até colocar aqui, porque senão eu confundo, pessoal, aí, ó, direita e esquerda. Exato. Aqui, ó, depois já tomar uns vinhos, a gente de direita e esquerda. E olha a coisa, outra coisa interessante também, quando você servir vinho, procura servir o vinho a parte de baixo da garrafa. Então não é que tá errado você pegar aqui. E mais uma vez, nós estamos falando de saúde, contaminação. Você cortou a mão aqui, ó, então tem uma grande chance que você vai contaminar o vinho. E existe. O Covid está aí para provar que muita coisa deu errado, né? Então é melhor você segurar a garrafa embaixo. E se quer ter segurança, que está em dúvida, põe a mão esquerda embaixo, como eu estou fazendo aqui. Como eu sou profissional, geralmente eu sirvo direto. Já coloca aí, tá? Já coloca direto. Então você está evitando, não pegue aqui, não faça assim. E aquele que tem uns furinhos, o pessoal fala que coloca o dedão. Dedão, aqui, então, também. aquele lá é interessante, esse charminho aqui? Tem um charme para restaurante, serviço. Eu gosto de servir, olha aqui onde está meu dedo. Ó. Aí, ó. Para as champanhes você faz isso. Coloca você coloca aqui embaixo. Por isso que tem, ó. Você tem embaixo, você dá mais suporte. Olha como é que eu vou servir, tá vendo? Então dá um suporte bem legal pro mundo profissional você fazer isso. Eu costumo falar, John, de cerveja, eu falo que é a cerveja de cabeceira. Que é aquela que a gente toma mais vezes por dia, mais vezes por semana, que é uma cerveja mais em conta, uma cerveja boa. Eu costumo falar que é cerveja de cabeceira. Então isso daqui seria um vinho de cabeceira. Exato. É aquele vinho pra você ter, se chegou uma visita, você não tem erro, você consegue tá servindo ali sem
problema nenhum. E esse você não vai ter problema com esses dois vinhos. Eu sei porque a história não deles é uma coisa boa. muito refinada, não. Mas também não é aquele vinhozinho não vai te que deixar a pessoa decepcionado, não vai te... Porque se você analisar, voltando ao... Esse daqui, vamos lá, esse daqui é o Tarapaca. Tarapaca, que é um produtor menor e ele vai ter eles são orgânicos, inclusive. Esse daqui, teoricamente, então, voltando naquele assunto lá atrás, ele tende a ter mais diferença de safras do que esse. Exatamente. Porque esse daqui ele vai seguir o terroir, a produção naturalzinha, tudo. Esse daqui ele tende a padronizar mais para ter uma escala maior. No manuseio do vinho... Esse é o Tarapaca, Esse é o Tarapaca, você percebe muitas frutas avermelhadas, né? Você tem um aroma mais elegante nele. Esse do lado esquerdo, ele está mais discreto, está muito mais discreto. Bem mais suave, assim, bem mais leve. Bem mais leve e é tipo assim, com muito pimentão verde. Aí vem aquela pergunta clássica, e não tem nada de errado no mundo do vinho. Mas como que você percebe isso? Alguém coloca o pimentão lá dentro? Alguém coloca a fruta dentro do vinho? Não. Aí vai com relação àquele negócio de terroir. O vinho, as uvas, ou quer dizer, o vinho, durante o processo de vinificação, o vinho absorve todos os componentes da terra que sai na uva. Então você pode ter certeza, se aquela região é boa para certas frutas, vai sair aqui no vinho. As características Sim, e aí, como você disse no princípio, eu adoro o vinho, quando eu vejo uma garrafa de vinho, para mim vai além do que ela está ali. Tem o lado anatômico nosso, a nossa anatomia, que você vai perceber a acidez, a fruta, você vai perceber o açúcar, o álcool. Nós todos temos isso. É o lance lá que nós temos 4 sabores, né, que a gente percebe como ser humano. É o ácido, o sal, o açúcar e o amargo. E agora ainda inventaram o umami, né? Umami. Você sabe dessa história. Então, nós gostamos de certas coisas porque ou é amargo, doce, salgado ou azedo. O vinho é a mesma coisa. Então, isso aí me ajuda a entender certas pessoas querem o que eles esperam do vinho. Eu relaciono muito isso, John, pessoal. Eu gosto muito de gastronomia também, imagino que você também. Exato. Né? Quem é entusiasta de bebidas é de gastronomia. E quando a pessoa pergunta, principalmente assim, estou falando do meu lado da cerveja, ou até do vinho, do que você gosta? Olha, você gosta de comida apimentada, mais salgada? Você gosta de mais doce? Então, tudo isso daí vai te direcionar para o paladar. Exato. Ninguém que comeu a primeira vez um tipo de comida gostou. Né? Nem é sempre a primeira vez que você tomar um vinho você vai gostar. Mas a gente chama, eu brinco muito que eu chamo de hora copos. É igual tem a hora voo do piloto, tem a hora copos. Quanto mais você degustar e for aprimorando, a gente fala no meio da cerveja, eu acho que isso vale para qualquer bebida alcoólica. A gente fala que tem que tomar 9 vezes para você falar que não gosta. No estilo. Então assim, teu estilo você não gosta. Toma de novo. Pô, peraí, parece que eu tô gostando. E depende do momento também. O vinho, eu sempre falo isso aí. O vinho depende do momento e depende de você ser uma mente aberta para experimentar coisas diferentes. Isso, eu só gosto de um Chardonnay com muita madeira. Não, tenta um Chardonnay diferente, como esse que nós tomamos aqui. Eu só gosto de vinho muito encorpado. Mas depende do momento. Se vai tomar durante o dia, experimenta o mais leve, alguma coisa. Justamente. Dá a chance... E eu adoro essa tua ideia, hora copos. Eu não tinha pensado nisso. Hora copos, porque você tem que ter o seu paladar para aquele momento. Às vezes, com vinho acontece muito isso. Você acabou de, nem você disse o exemplo, você comeu uma comida apimentada. Você vai experimentar um vinho desse? Você não vai gostar. Você vai experimentar um vinho doce, depois que você acabou de comer uma sobremesa, vai ser mais doce ainda. Então tem todas essas coisas. Eu não gosto, esse branco está muito doce, eu não gosto de vinho doce. Às vezes foi o que você comeu antes. Foi a experiência na hora. Na hora, então dá chance em momentos diferentes, para vinhos diferentes. Eu adorei esse parecer que realmente faz sentido. Bom, é isso aí. O John esteve com a gente aqui, explicou bastante sobre esse universo do vinho pra gente. E se você quiser saber um pouquinho mais desse universo dos vinhos, deixe seus comentários aí, deixe seu like pra gente, compartilhe com os amigos e fala pra gente aí o que você quer saber um pouco mais desse universo, que a gente vai explorar um pouquinho mais esse assunto com o John aqui depois, beleza? Pessoal, e lembre-se, mais do que nunca, entre uma taça e outra, um copo de água é sempre bem-vindo e do copo ao gole, a gente tem muita história para contar. Saúde!